Quantas vezes você já se pegou discutindo com alguém por algo que, no fundo, não valia seu tempo nem sua energia? Quantas vezes reagiu no calor do momento e depois se arrependeu? Vivemos em um mundo barulhento, onde todos querem ter razão, onde opiniões são lançadas como flechas e a menor provocação já é suficiente para acender um incêndio emocional. Mas e se eu te dissesse que há uma força muito mais poderosa do que vencer uma discussão? Uma força silenciosa, quase invisível, que transforma sua mente, sua postura e seu destino? Os antigos estoicos descobriram esse poder e o praticavam com maestria. Não discuta, não reaja, apenas suba de nível, em silêncio. Porque o verdadeiro domínio de si não está em calar o outro, mas em silenciar o ego. Neste vídeo, você vai entender por que os grandes sábios nunca precisaram levantar a voz para serem ouvidos e como essa sabedoria pode libertar você da necessidade constante de reagir, provar ou se justificar. Prepare-se para um mergulho profundo no autocontrole, na serenidade e na força interior que não grita, mas transforma. A maioria das pessoas acredita que reagir é sinal de força. Quando alguém nos ofende ou tenta nos provocar, a resposta automática, seja ela verbal, emocional ou até física, parece justificar nossa integridade. Mas sob a ótica do estoicismo, essa reação imediata revela justamente o contrário: falta de domínio próprio. Sêneca dizia que a raiva é um veneno que tomamos esperando que o outro morra. E é isso que fazemos quando discutimos para provar um ponto, para alimentar o ego, para sermos vistos como certos. Estamos nos envenenando aos poucos, gastando energia vital em batalhas que não têm vitória. Reagir impulsivamente é se entregar às mãos dos outros, é permitir que eles determinem o nosso estado emocional. O estoico enxerga isso com clareza e escolhe algo muito mais poderoso: o silêncio. Um silêncio que não é fraqueza, mas sim estratégia. Discutir é uma forma sutil de dependência. Você precisa da validação da outra pessoa para se sentir bem. Precisa que ela reconheça que você está certo para se sentir inteiro. Isso mostra o quanto ainda somos escravos da opinião alheia. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escrevia: para si mesmo, você sempre tem o poder de não ter uma opinião. E isso é libertador. Você não precisa reagir a tudo. Você não precisa participar de todas as discussões. Você não precisa se justificar. Você pode simplesmente observar, refletir e seguir seu caminho com dignidade. O silêncio de um homem que se conhece assusta mais do que 1000 gritos desesperados de alguém que tenta provar algo. O verdadeiro crescimento acontece quando você deixa de responder para começar a evoluir. E isso não exige plateia. O ego grita. A sabedoria sussurra. Quando você entende isso, começa a perceber o valor do silêncio como uma escolha consciente. Não estamos falando de omissão ou de fugir de confrontos importantes, mas de escolher com sabedoria onde vale a pena investir sua energia. A maioria das discussões são ruídos passageiros, gritam hoje e desaparecem amanhã. Mas aquilo que você constrói em silêncio, sua disciplina, sua paciência, sua clareza, isso permanece. Cada vez que você escolhe não reagir, você sobe um degrau invisível. E enquanto os outros se desgastam tentando vencer batalhas inúteis, você caminha em direção à sua própria fortaleza interior. Essa é a essência do estoicismo: agir com intenção, não com impulsividade. E a primeira ação sábia é não reagir. Escolher o silêncio não é se calar por medo, mas por consciência. Quando você se cala, você escuta não apenas o outro, mas a si mesmo. E é nesse espaço interno, livre de ruídos, que o autoconhecimento floresce. O estoico entende que toda provocação do mundo exterior
é, na verdade, uma oportunidade de treino interior. É como se cada situação fosse uma academia mental onde ele fortalece a paciência, o domínio próprio e a clareza de julgamento. Epicteto dizia: não são os fatos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos sobre eles. Quando você não reage, você suspende esse julgamento automático. Você se coloca acima do caos, observando de um ponto mais elevado. E nessa elevação, você não apenas se afasta da confusão, você se aproxima de quem realmente é. Subir de nível em silêncio é um processo invisível para os olhos do mundo, mas grandioso para quem sente. Enquanto as pessoas esperam aplausos por cada pequena conquista, o estoico caminha em silêncio, porque sabe que o verdadeiro progresso é interno e não precisa de testemunhas. Cada manhã que você acorda e faz o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Cada vez que você segura a língua quando poderia explodir. Cada momento que você escolhe a paz ao invés do confronto. Você está subindo de nível. Não há fogos de artifício, não há premiações. Há apenas a satisfação silenciosa de estar se tornando alguém mais íntegro, mais forte e mais inabalável. A glória estoica não vem do reconhecimento externo, mas da coerência entre aquilo que se pensa, sente e faz. Além disso, o silêncio preserva sua energia. Toda vez que você entra em uma discussão inútil, toda vez que você precisa provar que tem razão ou que alguém está errado, você está, na verdade, sangrando emocionalmente. A energia que poderia estar sendo usada para construir sua disciplina, para cuidar da sua saúde, para realizar seus projetos, está sendo desperdiçada em disputas vazias. O estoico entende o valor do foco. Ele escolhe onde colocar sua atenção e escolhe com inteligência. Quando você não reage, você não apenas evita desgastes. Você cria uma blindagem contra as distrações do mundo. E nessa blindagem, você encontra algo raro: paz mental. A verdadeira paz não é a ausência de conflito externo, mas a presença de domínio interno. Em um mundo barulhento, aquele que permanece em silêncio se torna enigmático, e o enigma atrai. Quando você não responde aos ataques, quando não se justifica diante das críticas, quando age com firmeza sem anunciar suas intenções, você passa a ser visto como alguém que sabe algo que os outros ainda não compreenderam. Isso cria uma presença poderosa. O estoico não busca ser admirado, mas inevitavelmente acaba sendo justamente por sua serenidade em meio ao caos. O silêncio não é ausência de voz, é presença de controle. É a prova viva de que você domina a si mesmo mais do que precisa dominar os outros. E, paradoxalmente, é nesse autocontrole que nasce o verdadeiro poder. O poder de inspirar, de conduzir sem gritar, de liderar sem exigir. O silêncio também revela uma inteligência estratégica. Muitas vezes, reagir é entregar seu jogo. É mostrar o quanto você está desequilibrado ou vulnerável. Já o silêncio é uma carta escondida. É a postura de quem sabe que o tempo sempre revela a verdade e que o valor de alguém não precisa ser defendido em voz alta. Ele se prova com atitudes. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, enfrentava traições, guerras e conflitos internos em Roma, mas em seus escritos ele frequentemente reforçava a importância de manter-se firme, calmo e focado no dever. Ele não precisava discursar sobre sua força, ele demonstrava essa força através de decisões calmas, justas e silenciosas. E é essa postura que constrói a autoridade verdadeira, que sobrevive ao tempo e inspira mesmo séculos depois. Além disso, o silêncio desarma. Em uma discussão, espera-se o contra-ataque. Quando ele não vem, o outro se perde. O agressor não encontra onde se apoiar e o ruído perde sua força.
A ausência de reação é como um espelho que obriga o outro a olhar para si mesmo. E é aí que a transformação acontece, tanto em você quanto nos que estão ao seu redor. Quando você decide não reagir, está interrompendo ciclos tóxicos que se repetem por gerações. Você se recusa a alimentar o fogo, e essa recusa é revolucionária. O silêncio se torna uma forma de resistência, não passiva, mas ativa. Porque só alguém muito forte por dentro consegue suportar a provocação sem se perder. E só quem está realmente evoluindo consegue enxergar que, às vezes, o verdadeiro ato de coragem é calar-se e seguir firme. Havia um homem chamado Caio. Trabalhava numa pequena repartição pública, era competente, educado e discreto. Mas sempre que surgia uma oportunidade de crescimento, alguém mais barulhento passava à frente. Um colega invejoso vivia tentando desmerecê-lo diante dos outros, espalhava boatos, debochava e esperava uma reação. Mas Caio apenas ouvia. Ele sorria levemente, agradecia e voltava ao trabalho. Os outros se perguntavam: por que ele não responde? Por que não se defende? O que não sabiam era que à noite, em vez de reclamar, ele estudava. Enquanto os outros discutiam política no café, ele aprendia novas habilidades. Enquanto riam pelas costas dele, ele lapidava sua mente como um guerreiro afia a espada. Meses se passaram. Um dia, o chefe precisou escolher alguém para liderar um projeto importante. Não escolheu o mais popular, nem o mais falante. Escolheu Caio. O homem que silenciosamente entregava mais, resolvia mais e incomodava menos. A notícia caiu como uma bomba. O colega invejoso, revoltado, começou a atacá-lo abertamente. Mas Caio apenas olhou nos olhos dele, respirou fundo e não disse uma palavra. Continuou seu trabalho como sempre fez. E ali, naquele silêncio, estava sua verdadeira resposta. O escritório inteiro entendeu naquele momento que Caio não precisava vencer debates. Ele vencia na vida. E esse tipo de vitória ecoa mais forte do que qualquer argumento. Com o tempo, Caio foi promovido de novo. E outra vez. Não porque gritou mais alto, mas porque cultivou algo que não se ensina em curso nenhum: presença, constância e disciplina silenciosa. Ele não precisou pisar em ninguém, nem mostrar os dentes, apenas deixou que sua excelência falasse por si. Seu silêncio não era omissão, era estratégia. Sua calma não era fraqueza, era força canalizada. E sua jornada se tornou exemplo. Essa é a verdadeira essência do estoicismo. Enquanto os outros gritam para parecer fortes, o estoico permanece em paz, tornando-se de fato inabalável. Ele não discute, não reage, ele apenas sobe de nível em silêncio. No final das contas, o verdadeiro poder não está em vencer discussões ou provar seu ponto a cada ataque que recebe, mas em manter sua integridade intacta, mesmo quando tudo parece querer tirá-la de você. O estoico entende que não precisa da aprovação dos outros para seguir crescendo. Ele não se rebaixa ao barulho, não se desgasta tentando convencer quem não quer entender. Ele sobe de nível em silêncio, sabendo que a verdadeira evolução é interna e que os frutos do autocontrole, da constância e da sabedoria sempre aparecem, mesmo que demorem. Se você quer realmente mudar sua vida, pare de reagir a tudo. Abandone a necessidade de se explicar e apenas continue, firme, centrado e inabalável. O mundo percebe, cedo ou tarde, e quando perceber, você já estará em outro patamar.